Olá, meu nome é Everson, eu sou médico e eu fui convidado pelo Instituto Amiga dos Sonhos para dar algumas dicas, orientações e tirar algumas dúvidas a respeito da Covid-19. Então, o que é essa doença que está mexendo tanto na nossa rotina? Bom, a Covid-19 ela é uma doença nova, que ela ainda não tem tratamento, ela não tem vacina, ela é causada por um vírus chamado coronavírus e ele atinge o nosso sistema respiratório, né, que vai desde os pulmões até o nariz. Na maioria dos casos, a pessoa não chega nem a desenvolver sintomas, né? Então ela teve contato com o vírus, mas não fica doente. Uma parte menor pode ter alguns sintomas mais leves, né? Dor de garganta, dor muscular, febre, diarreia, nariz escorrendo e vão se curar, né? Não vão precisar fazer nenhum tipo de tratamento específico. E uma pequena porção dos casos, ela evolui para uma forma mais grave que causa insuficiência respiratória, que é a dificuldade da pessoa respirar. E nesses casos a pessoa precisa ir para o hospital, ser internada, em alguns casos usar um respirador, que é um aparelho que ajuda a levar oxigênio para o seu pulmão. Por isso que essa é a grande preocupação dos governos, né? Evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo, porque eles têm medo que não existam respiradores suficientes para todos os doentes, né? Aí isso seria um caos. Daí a importância de ter essa diminuição de velocidade de transmissão do vírus entre as pessoas. Então a gente sabe que esse vírus está no nosso pulmão, né? E aí ele vai ser eliminado através de gotículas de saliva que saem quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, né? Então esse afastamento que a gente recomenda de mais ou menos 1,5 m ou 2 metros das outras pessoas é justamente para não ter o risco de ter um contato direto, sair da minha boca e direto para o seu corpo. Mas também esse vírus ele fica nas superfícies, tipo no tampo de mesa, nas maçanetas, em qualquer região, em qualquer local, por até 5 dias ele fica vivo. E aí se você encosta e leva as mãos até a boca, nariz e olhos, você pode se contaminar também. Por isso que a principal maneira de você se proteger nesse momento é lavar as mãos, para justamente, caso você tenha encostado numa região contaminada, você lavando, você mata esse vírus e aí você não corre o risco de ser contaminado. A maneira mais correta de fazer a lavagem das mãos é com água e sabonete. Não tem nenhuma fórmula mágica, tá? É importante você saber como lavar as mãos. Isso daí eu posso mostrar depois, né? Mostrar um vídeo de como fazer a lavagem correta das mãos, mas é com água e sabão, né? O álcool em gel, que também está em falta, as pessoas estão desesperadas, ele é uma alternativa, mas ainda a água com sabão ela é melhor. O álcool ele facilita porque ele é mais prático, você não precisa enxaguar, você pode levar para onde for, você aplica do mesmo jeito que você vai lavar as mãos, você passa com álcool em gel e ele vai matar os vírus. Se por acaso você tiver que sair de casa, tiver que manipular, não tiver mexer em alguns objetos e não tiver álcool em gel nem água com sabão para lavar as mãos, você tem que evitar encostar no seu rosto, né? Coçar, limpar os olhos, comer, né? Comer coisas na rua sem estar com a mão limpa, porque essa é a maneira que você se contamina. Só de você encostar em alguma região que possa estar contaminada, esse toque ele não vai te infectar. É só se você levar para essas regiões, que são os olhos, nariz e boca, né? Então, se não tem condições de lavar a mão, evita, se policia, põe as mãos no bolso, né? Não evita encostar em qualquer outra região que você realmente puder evitar. E chegando em qualquer lugar que tenha disponibilidade, você vai lá e lava as mãos. Uma orientação bem importante também é você evitar aglomeração, muitas pessoas juntas. De preferência ficar em casa, ficar na sua casa, né? Não vale ir para casa do vizinho, ir na casa do amigo, ir na casa do parente, porque como algumas pessoas têm o vírus
e são assintomáticas, então elas podem estar transmitindo para outras pessoas, e você, numa dessas, pode se contaminar também e levar para dentro da tua casa e contaminar a tua família, e aí por consequência vai contaminando todo o seu círculo de conhecidos. Evite também compartilhar objeto pessoal, copo, garfo, prato, escova de dente, se for o caso, né? Porque é uma maneira de você se contaminar, né? Então, cada um na tua casa tem que ter os teus próprios utensílios e, de preferência, sempre depois que usar, já deixa lavado ali. Da mesma maneira, se você for para a rua e quando você voltar, você vai, de preferência, tirar o teu calçado, deixa numa região, numa área ali na entrada, perto da porta ou fora de casa, entra, põe outro calçado justamente para caso você tenha entrado em contato com o vírus que estiver no chão, você não está espalhando ele por dentro de casa, né? As roupas também. Chega em casa, tira o sapato, lava as mãos, tira as roupas que você está usando, põe para lavar ou deixa numa área com sol, uma área arejada, e você vai ter essa roupa para usar fora e uma roupa para usar dentro de casa, tá? Também para evitar que você leve o vírus para dentro. Então, com relação às máscaras, né? Entre ontem e hoje teve uma orientação do Ministério da Saúde para que as pessoas, se forem sair de casa, usem máscaras. Essa orientação é principalmente para evitar que as pessoas que estão contaminadas e não sabem que estão, que elas tenham menos possibilidade de dispersar esse vírus. Então a máscara ela vai servir como barreira, como uma proteção, e aí essas gotículas elas vão ficar presas, né, na máscara, e por consequência o vírus vai ficar ali também. Ela não vai servir como proteção para quem não está contaminado, mas se todo mundo usar, aí a chance de estar circulando o vírus vai ser bem menor. A gente pede para que não use essas máscaras cirúrgicas, mesmo que elas estão em falta, e a gente pede para deixar essas máscaras para os profissionais de saúde ou para quem está confirmado com a doença. Você pode fazer as máscaras em casa, existem vários tutoriais, aí vários vídeos ensinando como fazer, e ela é bem simples. Você pode fazer com tecido mesmo, com um brinho, um tecido um pouco mais fechadinho, um pouquinho mais grosso, preferência umas 2 voltas, né? Uma sobre a outra. Ela precisa ter um elástico e ela tem que cobrir desde o nariz até a boca, tá? O ideal é que você, se de repente tiver que trabalhar, você tem umas 2 máscaras, né, para ir trocando, porque senão ela vai ficando úmida e aí você pode se contaminar. E todo dia você tem que lavar. Então chega em casa, deixa de molho com um pouquinho de que boa, lava com detergente, deixa ela para secar e no dia seguinte você volta a usar. As máscaras, elas também são individuais, você não pode emprestar para ninguém, você não pode pegar emprestado para ninguém. E você tem que ter o cuidado de, sempre que for pôr a máscara, tá com a mão limpa, senão você vai pegar com a mão suja, você vai se contaminar e vai levar no rosto, né? Lava bem as mãos, coloca a máscara segurando pelo elástico, coloca atrás da orelha, ajeita e não vai tocar também, né? O risco de usar máscara, no meu ponto de vista, é que ela é incômoda, né? A gente, como médico, já trabalho sempre com máscara, então a gente sempre está ajeitando, ela dá dificuldade de respirar, então o comum é a gente tentar colocar a máscara só na boca e deixar o nariz para fora, para você conseguir respirar. Isso também não adianta, você tem que cobrir bem. Então, se for usar máscara, tem esse cuidado. Sempre colocar por trás, cobrir nariz e boca e não mexer. Quando você for tirar, você vai tirar também por trás, vai guardar ela dentro de um saquinho plástico, leva para casa e lava. Eu já recebi algumas dúvidas aqui que foi passado pelo pessoal do Instituto Amiga dos Sonhos, e eu vou responder. Algumas eu já respondi,
mas eu vou responder as que faltavam. Uma delas é perguntando o que é a incubação do vírus, o que é período de incubação. Bom, incubação é o período entre você ter contato com o vírus, você se infeccionou, até você desenvolver a doença. No caso do Covid, esse período varia de 7 a 14 dias, né? Então, nesse período, é o período que você leva até você desenvolver ou não a doença. Inicialmente falava-se que durante o período de incubação você não transmitia, mas isso ainda não é certo, né? Ainda eles estão levantando a hipótese que as pessoas, mesmo antes de mesmo durante o período de incubação, elas já podem estar disseminando. Como eu te falei, é uma doença nova, ainda tem muita coisa para ser pesquisada. E aí também entra, por causa disso, eles estão orientando que as pessoas usem a máscara justamente para ter essa prevenção de quem está contaminado e sem sintomas, que ela não passe para as outras pessoas. Uma outra pergunta aqui, se o uso de máscara caseira é confiável, qual é a maneira correta de usar. Então é o que eu te falei, a máscara caseira é a melhor opção hoje em dia, né? É a mais correta de ser feita. Siga aquelas orientações que eu dei, de cobrir bem o rosto, usar um elástico, não tocar e lavar bem. Os sintomas podem durar quanto tempo? Até 14 dias, tá? Então esse é o período que geralmente a pessoa vai estar sintomática, a não ser nos casos mais graves, que aí vai depender muito, né? Depende se ela vai ser internada, se ela vai precisar usar respirador, tá? Uma vez que você pegou o vírus, você pode pegar de novo ou o corpo cria anticorpos. Para a maioria das doenças virais, mesmo do mesmo tipo da Covid, o organismo ele cria anticorpos, nem que sejam anticorpos transitórios, né, que vão passar com o tempo, mas também não se sabe. Teve alguns casos ali na China que a pessoa teve a Covid, ela melhorou e ela voltou a ter sintomas. Então eles estão estudando para ver se a pessoa se reinfectou ou se é aquele vírus que ela tinha e que ela teve, ficou ali e ele voltou a se manifestar. Então ainda não se sabe se a pessoa está imune. A melhor maneira de imunização vai ser através de vacina, mas a vacina ainda não tem prazo, né? Porque ela leva tempo, você tem que pesquisar, você tem que testar em pessoas, e esse é um prazo de pelo menos um ano e meio, né? A gente acaba lendo muita notícia, né, nesse período. Eu vi que em Israel eles estão testando já uma vacina que era usada para uma outra doença lá atrás, que pode ser usada, né, que eles vão testar justamente para Covid, mas também não é nada. Bom, eram essas as dicas que eu tinha para dar hoje, né? As perguntas eu tentei responder. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, entre em contato aí com o pessoal do Amiga dos Sonhos, que eles me repassam. Se eu não souber, eu vou procurar, eu vou me informar com os canais oficiais, né? E vou tentando esclarecer aos poucos. A minha dica pessoal, não como médico, mas pessoal, eu sei que é um período difícil para todo mundo. A gente mudou completamente a nossa rotina, isso preocupa bastante. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas a gente tem que manter a fé, manter a esperança, né? Fazer a nossa parte, que justamente, parece uma coisa tão simples, né? Ficar em casa, lavar as mãos, mas se todo mundo fizer isso, a gente consegue controlar e passar por essa situação o mais rápido e mais tranquilamente possível. Certo, pessoal? Um grande abraço.